E no nosso estudo de hoje, comparando os arquétipos do tarô com as narrativas bíblicas que trazem o mesmo arquétipo do tarô, hoje o nosso arcano é a temperança. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de como esse mesmo arquétipo da temperança ele está introduzido em algumas histórias bíblicas. E vamos adentrar no texto que eu preparei aqui para este arcano. Para começar, vamos fazer uma breve introdução trazendo alguns significados convencionais para este arcano. A temperança ela pode ser entendida como o caminho do meio, equilíbrio e moderação, a alquimia da cura, regeneração, paciência, adaptação, saúde, conexão, transmutação, reconciliação. Este arcano também fala de mistura e moderação, manutenção da harmonia. A temperança é a capacidade de misturar opostos, fogo e água, razão e emoção, quente e frio, consciente e inconsciente, matéria e espírito. O arcano da temperança, ele não fala de separação, ela fala de reconciliação. Ele cria uma terceira condição a partir da união de duas polaridades. A temperança, ela age no ritmo certo. Nada é forçado, existe um respeito pelo tempo natural das coisas, como se houvesse uma inteligência interna conduzindo o processo. A temperança, ela não fala de morte, isso já aconteceu lá no arcano 13. Ela fala do que vem depois da morte, a reorganização, a recomposição, a reintegração. É como se aquilo que foi separado ou desfeito começasse a ser reunido sobre uma nova ordem. E aqui é o nosso ponto de conexão e continuação para a analogia bíblica que mostra essa configuração. Nos vídeos anteriores, aqui no meu perfil, eu fiz uma leitura simbólica entre o tarô e a Bíblia, usando uma progressão desde a roda da fortuna, comparado com a história de Jesus. Eu vou colocar aqui um pequeno lembretezinho para cada uma desses arcanos e aonde ele está refletido dentro da Bíblia. Mas se você quiser entender melhor, só volta aqui no perfil, nos vídeos anteriores, que você vai conseguir entender essa progressão aqui que eu venho construindo. A roda da fortuna, a gente viu ali a consciência da missão, o movimento inevitável do destino. Eu coloquei aqui um textinho só para relembrar, né, para sintetizar esse arquétipo, a entrada em Jerusalém. Aí depois a gente vai para a carta da força, que dentro da Bíblia, na história de Jesus, ela representa o domínio do Espírito sobre a carne no Getsemane, o suor de sangue, ou seja feita a vossa vontade. Na carta do pendurado, a gente tem a crucificação, a entrega total, a inversão do mundo, a suspensão entre o céu e a terra e o sacrifício voluntário. No arcano da morte, o consumado está é o fim do ciclo físico, no ato da consumação da morte de Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Lembrando que essa morte é uma morte simbólica. O fim do ciclo e os 4 primeiros selos, os cavaleiros agindo como agentes dessa dissolução e esvaziamento. Aqui eu peguei o arcano da morte, peguei o símbolo do cavalo e comparei com os quatro cavaleiros do Apocalipse, como se cada cavaleiro daquele fosse uma fase, uma etapa dessa transformação representada pelo arcano da morte. E agora vamos integrar com a temperança, o arcano 14, fazendo essa mesma leitura simbólica com a ressurreição de Jesus e o 5º selo do Apocalipse, o não me toques, a alquimia do corpo glorioso e o tempo de espera necessário para a transmutação final. É assim que a gente faz essa ligação bíblica com o arcano aqui. Tanto na história aqui da ressurreição de Jesus, onde Maria, né, vai para abraçar Jesus, Madalena, e ele fala para ela, não me toques porque ainda não subi para meu Pai. É o mesmo respeito pelo tempo aqui que traz a carta da temperança. E a gente também tem aqui o 5º selo, lá do Apocalipse, que lembrando que até o 4º selo é o 4º cavalo, e aí a gente tem o 5º selo. No Evangelho de João, quando Maria Madalena encontra Jesus Cristo ressuscitado, ele diz, não me detenhas ou não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Já no Apocalipse, a gente tem o 5º selo. As almas dos mártires clamam por justiça, mas recebem uma resposta curiosa. Espere ainda um pouco. E é este 5º selo, onde as almas clamam debaixo do altar por justiça, ainda nos conecta a uma outra passagem, que é em Gênesis, onde o sangue de Abel clama da terra por justiça. Ali houve uma ruptura, uma injustiça aberta, algo que ainda não foi resolvido. O ponto em comum nessas 3 passagens é algo que já morreu, mas que ainda não está plenamente reintegrado. Algo já foi sacrificado, já houve uma ruptura.
Já houve a morte, no sentido simbólico, mas ainda não houve a integração plena. A temperança, ela não é o evento da morte, nem o evento final da glorificação ali. Ela é um intervalo ativo entre esses dois períodos. E a mesma coisa que a gente vê no quinto selo também e na história de Abel. O que une Abel, os mártires e o nome Toques é isso. Todos estão em um estado de transição e não de conclusão. O sangue de Abel clama, a justiça ainda não foi misturada ao todo. Os mártires aguardam, a reparação ainda não foi integrada ao tempo final. Jesus não pode ser retido, o corpo ressuscitado ainda está em processo de passagem, de completação. Isso é profundamente a carta da temperança, não interromper o processo antes da hora. Existe um momento em que a tentativa de segurar, resolver ou consumar algo cedo demais atrapalha a própria transformação. Caim não pôde resolver o clamor de Abel. Aquilo precisava atravessar o tempo. Os mártires não receberam justiça imediata, porque ela ainda está sendo preparada. Maria não pode tocar Jesus, porque ele ainda está atravessando o processo de retorno ao Pai. Existe um estado onde algo já saiu da morte, mas ainda não pode ser plenamente tocado ou compreendido ou encerrado, porque está sendo transformado. E esse é o território do arcano da temperança. A temperança não é só espera passiva, ela é processo invisível de recomposição. Algo está sendo misturado, reordenado, mesmo que ainda não apareça ainda. E por que eu associei simbolicamente o quinto selo a este arcano, a temperança no tarô? No Apocalipse, no quinto selo, não continua a destruição externa. Ele muda o eixo. Em vez do cavalo, que é a ação no mundo até o quarto selo, aparecem as almas que clamam, ou seja, sai do plano da ação e entra no plano da consciência e do testemunho. Se antes nos cavalos nós vimos os estágios da transformação do arcano 13 e a morte, o cavalo branco representando o impulso inicial, a abertura, a direção, no cavalo vermelho a ruptura da paz, o conflito necessário, no cavalo negro a avaliação, o peso, a medida, no cavalo pálido a dissolução, o fim das formas, já no quinto selo surge a consciência que percebe e clama. Mas por que o quinto selo não ele representa a temperança simbolicamente? E sim, porque ambos ocupam, aqui faltou uma palavrinha aqui, mas porque ambos ocupam a mesma função estrutural no processo. É por isso que eu liguei aqui a temperança ao quinto selo. Que processo é esse? Um intervalo consciente após a dissolução. Até no quarto selo, os processos que acontecem sobre a pessoa, forças que a atravessam. No quinto selo, há a consciência do que foi perdido e a espera pelo ajuste. A frase dada para os mártires, espere ainda um pouco, isso é praticamente a essência da temperança. Não antecipar o fechamento, não fechar a conclusão, permitir que o processo complete o seu ciclo. Assim, mais uma vez, vemos a Bíblia e o tarô apontando para o mesmo princípio, que a maturidade espiritual não se alcança pela pressa, mas pela capacidade de sustentar o mistério entre a morte do velho homem e a glória do novo ser, aguardando com paciência o momento em que a luz se faz plena.